Bom dia, o Espiritismo está no ar. E neste momento você estabelece sintonia com vibrações de paz, luz e harmonia que envolvam a você e a toda a sua família. Primeiramente, desejamos um feliz Dia dos Pais e trouxemos aqui para a abertura do programa uma mensagem de Emmanuel que se intitula Como Sofres. Essa mensagem está presente no livro Vinha de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, que assim nos escreve: Não basta sofrer simplesmente para ascender à glória espiritual. Indispensável é saber sofrer, extraindo as bênçãos de luz que a dor oferece ao coração sequioso de paz. Muita gente padece, mas quantas criaturas se complicam angustiadamente por não saberem aproveitar as provas retificadoras e santificadoras. Todas as criaturas sofrem um cadinho das experiências necessárias, mas bem poucos espíritos sabem padecer como cristãos, glorificando a Deus. Agora vamos para momentos de reflexão. Bom dia a todos, que a doce paz de Jesus envolva os nossos corações em muitas bênçãos de luz e de muita paz. Vamos à mensagem, refletir sobre a mensagem de hoje, que tem o título 10 Maneiras de Amar a Nós Mesmos, ditada pelo Espírito Bezerra de Menezes, que nos convida à reflexão ao dizer: 1. Disciplinar os próprios impulsos. 2. Trabalhar cada dia produzindo o melhor que pudermos. 3. Atender aos bons conselhos que traçamos para os outros. 4. Aceitar sem revolta a crítica e a reprovação. 5. Esquecer as faltas alheias sem desculpar as nossas. 6. Evitar as conversações inúteis. 7. Receber no sofrimento o processo de nossa educação. 8. Calar diante da ofensa, retribuindo o mal com o bem. 9. Ajudar a todos sem exigir qualquer pagamento de gratidão. 10. Repetir as lições edificantes tantas vezes quantas se fizerem necessárias, perseverando no aperfeiçoamento de nós mesmos sem desanimar e colocando-nos a serviço do Divino Mestre, hoje e sempre. Vamos então para aquele momento da agenda. Intercep, Integração dos Centros Espíritas de Pernambuco, que terá como tema central as potencialidades da Casa Espírita e sua vocação relevante. Será no próximo final de semana, dias 16 e 17 de agosto. No sábado, dia 16, o evento começa às 19h30, com a palestra de Cristina Pires, trabalhadora da Federação Espírita Pernambucana. Ela abordará o tema central desse evento. No domingo, dia 17, o evento prossegue a partir das 9 horas da manhã. O local é o Tabernáculo Espírita Joana d'Arc, situado na rua Estevão Câmara, número 326, no centro de Gravatá. Esse evento é direcionado a todas as instituições espíritas da região agreste, e as inscrições você pode realizar através da instituição espírita que participe. É um importante momento de confraternização e de troca de experiências entre as casas espíritas. Seminário As Cartas de Paulo, Cartas aos Coríntios,
dia 30 de agosto, horário das 8 às 18 horas, local central de eventos MV Empresarial, que fica localizado na Avenida Presidente Dutra, 298, em Biribeira, Recife. O evento é organizado pela Associação Caminho do Bem e do Grupo Espírita Maria Dolores. Palestrantes: Vitor Hugo, o menino de Minas Gerais, Severino Celestino, da Paraíba, e Álvaro Modachai, de São Paulo. Ingressos R$ 60. Reserva através do WhatsApp DDD 81 98206 6099. Seminário O Papel do Espiritismo na Transição Planetária. Contará com o facilitador Edson Roberto da AME. O evento será na Seara Espírita Maria de Nazaré, situada à Rua Sertânia, número 196, no bairro Boa Vista 2. O evento será no domingo, dia 31 de agosto, no horário das 8h30 às 12 horas. A entrada é franca. Telefone para inscrições DDD 81 99678 6028. Seminário Educação da Sexualidade. Facilitadores Alexandre Júnior e Raquel do Monte. O evento será na sede da SEEC, Sociedade de Estudos Espíritas de Caruaru. Será no domingo, dia 17 de agosto, a partir das 9 horas da manhã. Entrada franca. Solicita-se a contribuição de 2 quilos de alimento não perecível. A SEEC fica localizada na Rua Gonçalo Nunes de Oliveira, número 440, bairro Cidade Jardim. Acompanhemos agora o Evangelho segundo o Espiritismo. Sim, o capítulo 5. Bem-aventurados aflitos, perdas de pessoas amadas, mortes prematuras. Quando a morte ceifa nas vossas famílias, arrebatando em restrições os mais moços antes dos velhos, costumais dizer: Deus não é justo, pois sacrifica um que está forte e tem grande futuro, e conserva os que já viveram longos anos cheios de decepções, pois leva os que são úteis e deixa os que para nada mais servem, pois despedaça o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que era toda a sua alegria. Humanos, é nesse ponto que precisais elevar-vos acima do terra-terra, da vida, para compreenderdes que o bem, muitas vezes, está onde julgais o mal. E saiba, previdência, onde pensais divisar a cega fatalidade do destino. Por que haveis de avaliar a justiça divina pela vossa? Podeis supor que o Senhor dos mundos se aplique por mero capricho e vos infligir penas cruéis? Nada se faz sem um fim inteligente, e seja o que for que aconteça, tudo tem a sua razão de ser. Se percrustrasseis melhor todas as dores que vos advêm, nelas encontraríeis sempre a razão divina, razão regeneradora, e os vossos miseráveis interesses se tornariam de tão secundária consideração que os atiraríeis para o último plano. Crede-me, a morte é preferível, numa encarnação de 20 anos, a esses vergonhosos desregramentos que pungem famílias respeitáveis, dilaceram corações de mães e fazem que antes do tempo embranqueçam os cabelos dos pais. Frequentemente, a morte prematura é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai e que assim se preserva das misérias da vida ou das seduções que talvez lhe acarretassem a perda. Não é vítima da fatalidade aquele que morre na flor dos anos. É que Deus julga não convir que ele permaneça por mais tempo na terra. É uma horrenda desgraça, dizeis.
vê cortado o fio de uma vida tão prenhe de esperanças. De que esperanças falais? Das da terra, onde o liberto houvera podido brilhar, abrir caminho e enriquecer? Sempre essa visão estreita, incapaz de elevar-se acima da matéria. Sabeis qual teria sido a sorte dessa vida, ao vosso parecer tão cheia de esperanças? Quem vos diz que ela não seria saturada de amarguras? Desdenhais, então, das esperanças da vida futura, ao ponto de lhe preferirdes as da vida efêmera que arrastais na terra? Supondes, então, que mais vale uma posição elevada entre os homens do que entre os espíritos bem-aventurados? Agora, vamos para onde encontrar uma instituição espírita. Parece que estava silencioso, não foi? Estava assim, tu pode repetir os endereços? Claro. Seara Espírita Caridade, Rua Antônio Perante, 470, bairro Santo Amaro, Garanhuns, reuniões públicas, quartas às 8 horas da noite. Seara Espírita Chico Xavier, Rua Manuel Cipriano da Cruz, também em Garanhuns, reuniões públicas sábados às 3 horas da tarde. Vamos então para a questão de O Livro dos Espíritos. Questão 937. Para o homem de coração, as decepções oriundas da ingratidão e da fragilidade dos laços da amizade não são também uma fonte de amarguras? Resposta dos Espíritos. São, porém deveis lastimar os ingratos e os infiéis. Serão muito mais infelizes do que vós. A ingratidão é filha do egoísmo, e o egoísta topará mais tarde com corações insensíveis, como o seu próprio o foi. Lembrai-vos de todos os que hão feito mais bem do que vós, que valeram muito mais do que vós e que tiveram por paga a ingratidão. Lembrai-vos de que o próprio Jesus foi quando no mundo injuriado, menosprezado, tratado de velhaco e impostor. E não vos admireis de que o mesmo vos suceda. Seja o bem que houverdes feito a vossa recompensa na terra, e não atenteis no que dizem os que hão recebido os vossos benefícios. A ingratidão é uma prova para a vossa perseverança na prática do bem. Ser-vos-á levada em conta, e os que vos forem ingratos serão tanto mais punidos quanto maior lhes tenha sido a ingratidão. Vamos então para o Espiritismo na Bíblia. No Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 25, lemos: Se chamaram Beelzebul ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. O Espírito Emmanuel comenta essa passagem bíblica na mensagem intitulada Estima do Mundo. Essa mensagem faz parte do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Ele assim nos escreve: muitos discípulos do Evangelho existem, ciosos de suas predições e pontos de vista, no campo individual. Falsas concepções ensombram-lhes o olhar. Quase sempre se inquietam
pelo reconhecimento público das virtudes que lhe exornam o caráter. Guardam o secreto propósito de obter a admiração de todos e sentem-se prejudicados se as autoridades transitórias do mundo não lhes conferem apreço. Agem esquecidos de que o reino de Deus não vem com a aparência exterior. Não percebem que, por enquanto, somente os vultos destacados nas vantagens financeiras ou políticas avoram-se em detentores de prerrogativas terrestres, senhores quase absolutos das homenagens pessoais e dos necrológios brilhantes. Os filhos do reino divino sobressaem raramente e, de modo geral, enchem o mundo de benefícios sem que o homem os veja. A feição do que ocorre com o próprio Pai. Se Jesus foi chamado feiticeiro, crucificado como malfeitor e arrebatado de sua amorosa missão para o madeiro afrontoso, que não devem esperar seus aprendizes sinceros, quando verdadeiramente devotados à sua causa. O discípulo não pode ignorar que a permanência na terra decorre da necessidade de trabalho proveitoso, e não do uso de vantagens efêmeras, que em muitos casos lhe anulariam a capacidade de servir. Se a força humana torturou Cristo, não deixará de torturá-lo também. É ilógico disputar a estima de um mundo que mais tarde será compelido a regenerar-se para obter a redenção. Vamos agora para os endereços de instituições espíritas. Isso, Seara Espírita Nosso Lar, localizado na Rua Francisco Branco Filho, número 1145, bairro Brasília, Garanhuns. Palestras públicas, sábados às 15h. Sociedade Garanhuense de Estudos Espíritas Casa Bezerra de Menezes, localizado, olha só, na Avenida Bezerra de Menezes, bairro Heliópolis, Garanhuns também. Palestras públicas, sábados às 14h20, todos estão convidados. E nesse momento vamos para a segunda parte do nosso programa. É o momento de interação. Você que nos acompanha pode colocar perguntas, dúvidas, observações. Para nós é muito importante interagir com vocês que estejam nos acompanhando ou que venham nos acompanhar. Podem deixar registrado no chat perguntas, procuraremos responder. Quero voltar aqui a atenção para esse importante evento que congrega todos os centros espíritas da região agreste, que é o Intercep. Ele vai ser realizado em Gravatá. O evento começa no sábado, dia 16, no próximo sábado, às 19h30, com a palestra de Cristina Pires, da Federação Espírita Pernambucana. Mas o evento ocorre em termos mais gerais no domingo, a partir das 9h da manhã. O local é o Tabernáculo Espírita Joana d'Arc, na rua Estevão Câmara 326, no centro de Gravatá. Você que participa de qualquer instituição espírita em nossa região agreste, aqui em Pernambuco, pode participar, se inscrever, procure a sua instituição. É um momento muito rico de confraternização, de troca de experiências entre as instituições espíritas do Estado. Silmara, dê uma olhada aí como está o nosso chat. Primeiro, bom dia mais uma vez a todos. Feliz Dia dos Pais, a todos os pais que
vão nos assistir, que estão nos assistindo. Feliz Dia dos Pais ao meu pai que está assistindo. Feliz Dia dos Pais para o meu esposo aqui. Que Deus e Jesus abençoe a todos. Bom dia, José Orlando. Bom dia, feliz Dia dos Pais. Para você também, feliz Dia dos Pais. Paz e luz a todos. Bom dia, Rosilda. Bom dia, minha querida. Que Deus te abençoe. O nosso chat hoje está tímido, mas é natural porque hoje é Dia dos Pais, né? Então, muitos já estão tomando café com os seus pais. A gente vai tomar café daqui a pouquinho. Então, a gente no momento não tem nenhuma pergunta, Soares. Vamos partir então para as perguntas que trouxemos, Exatamente. referente aos temas de hoje, né? Uhum. Na expressão indispensável é saber sofrer, Emmanuel busca nos ensinar o quê, Soares? Na mensagem Como Sofres, Emmanuel nos traz importantes informações e ensinos sobre a questão do sofrimento, porque ele, sobretudo, nos convida a mesmo na dor, no sofrimento, na doença, extrair as bênçãos de luz que a dor oferece ao coração sequioso de paz. Emmanuel faz essa referência porque a compreensão e o entendimento que o espírita tem sobre as provas, os sofrimentos, as doenças na Terra é muito diferente da compreensão popular. Para nós, não é um castigo de Deus. Para nós, não é por acaso que surgem incômodos e dificuldades em nossa vida. Não. Todos têm um propósito. E o propósito, nesse universo, criado sobre as leis do amor e da misericórdia, é o nosso progresso, é a nossa evolução. É mesmo diante dessas situações incômodas, não perdermos a oportunidade e afinizar mais ainda a nossa sintonia com os benfeitores espirituais, buscando no nosso íntimo as respostas que virão pelo campo da intuição a nos esclarecer as razões pelas quais é necessário estarmos passando por aquelas dificuldades que mais cedo ou mais tarde todos nós passaremos. Então, Emmanuel chega a dizer o seguinte na mensagem: poucos espíritos sabem padecer como cristãos. É porque as lições vivas no Evangelho de como Jesus, como os apóstolos lidaram com o sofrimento, com a dor, estão vivas até os dias de hoje. Paulo sofrendo injustas prisões, sofrimentos grandes, e nos conclamando a rejubilar-nos sempre, a estarmos renovando o nosso sentimento no amor, na compreensão, na consciência tranquila e sabendo que o sofrimento bem suportado, bem trabalhado, significa ascensão espiritual, despertamento de valores nobres que trazemos no íntimo do nosso ser. Então, Emmanuel, ele é o mestre aqui em nos ajudar a entender o sofrimento. Então, era essa a resposta, Silmara, se você quiser acrescentar,
Se não, partiremos depois para a segunda questão. A doutrina espírita, ela vem nos esclarecer de uma forma tão consoladora, né, que ela nos afasta daquele entendimento que nós tínhamos antes do conhecimento espírita. Qual era o que tínhamos antes? De que o sofrimento seria a coisa mais terrível que pudesse acontecer. Ah, o meu sofrimento é maior do que o outro. Ah, você não sabe o que eu sofri. Se eu te contar, olha, você tem o dia todo para me ouvir. Então era bem por aí. Mas a doutrina espírita, ela vem nos esclarecer de uma forma que nos consola, que nos conforta e que nos estimula ao trabalho de descobrir o que aquela dor está querendo nos dizer. Porque quando a dor vem, um sofrimento vem, uma dificuldade vem, é um sinal de alerta, né, no semáforo amarelo, está ali piscando, está dizendo assim, olha, presta atenção, tem uma lição que podes extrair dali. Então, é um convite aos nossos corações para a gente parar, refletir, analisar o que aquela dor, o que aquela experiência que nos machuca está querendo nos dizer. O que a gente tem que aprender com ela? E aí, lembrando que Jesus nos ensinou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Opa, então Jesus está nos convidando a passar pelas aflições, pelas as vicissitudes, com coragem, com resignação, com bom ânimo. Então a gente passa a não mais lamentar por aquele sofrimento, mas entender que aquele sofrimento, aquela dor, aquela dificuldade, ela se faz necessária, né, de acordo para cada um com a sua necessidade. Então, vamos a uma segunda pergunta referente ao tema trazido na manhã de hoje, que está no Evangelho. Segundo o Evangelho, como devemos entender a morte prematura? O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, nós vimos nessa manhã um item sobre a perda de pessoas amadas e mortes prematuras. Então, o entendimento espírita sobre a morte prematura, que quando ocorre normalmente, é uma das maiores tragédias que a família, que os entes queridos enfrentam, recebe uma compreensão e um entendimento bem diferenciado. Primeiramente, o Evangelho diz assim, que a morte prematura é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai e assim se preserva das misérias da vida. É porque nós passamos a ter a compreensão da vida, principalmente na sua essência, que é a espiritual. A vida do espírito encarnado, no mundo de provas e expiações como é a Terra, além das vicissitudes, das mudanças bruscas que se passa, visam, sobretudo, nos despertar em busca de uma realidade maior, em busca da compreensão da nossa verdadeira natureza, que é a natureza espiritual. E percebendo isso, nós nos percebemos matriculados numa grande escola, às vezes também num presídio, outras vezes no hospital, porque a vida na Terra é ao mesmo tempo tudo isso. Mas o mais importante é saber que naquela morte prematura, as leis de Deus não estão ausentes.
houve motivos para que acontecesse. Por isso o Evangelho acrescenta dizendo assim: não é vítima da fatalidade aquele que morre na flor dos anos. Uma criança que desencarna é uma dor muito grande na família, mas não é por acaso. As leis de Deus, que visam o melhor para todos nós, está presente. Houve razões que nos escapam à compreensão puramente humana para que aquela morte tivesse acontecido. Mas, quando ampliamos a nossa visão e percepção da vida em termos espirituais, tudo muda. Nós passamos a entender que razões houve, mesmo que o nosso entendimento, a princípio, não consiga perceber. Mas o Evangelho continua ainda nesse tópico, dizendo a nós o seguinte: é uma horrenda desgraça, dizeis, ver cortado o fio da vida numa existência prenhe de esperanças, cheia de esperanças. O Evangelho nos convida a refletir, dizendo: de que esperanças falais? Das da terra, em que o liberto poderia brilhar, abrir caminho a enriquecer-se? Sempre essa visão estreita, incapaz de se elevar acima da matéria. É isso que precisamos estar atentos. A nossa visão, a nossa percepção da vida tem que abranger agora não apenas a vida fugídia da encarnação, mas a vida do espírito e dos objetivos superiores da existência humana. Nós não somos um corpo de carne destinados à sepultura. Nós somos espíritos eternos, em passagem por um corpo que é uma vestimenta para cumprir determinadas tarefas e mais adiante retornar à verdadeira casa do Pai, a pátria espiritual. Então, percebamos nessas tragédias, nessas mortes prematuras, de que por trás de todo acontecimento, as leis de Deus estão funcionando. E a sua base maior é o amor, é o perdão, é a misericórdia. Silmara, se quiser acrescentar, e mais adiante Exatamente. Vamos seguir o conselho do apóstolo Paulo, né, aos Gálatas 5:25, se vivemos em espíritos, andemos também em espírito, né? Se a gente já tem o conhecimento, já sabe que a vida continua, que a morte não existe, né, que nos reunimos com aqueles que são necessários para o nosso progresso e para o progresso de todos, se já detemos do conhecimento, à luz do Espiritismo, não cabe mais a gente limitar a nossa visão. Por isso, Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, item 2, ele deixa muito claro ao dizer que o Espiritismo, ele amplia, dilata os nossos pensamentos, nos apresentando novos horizontes. Então, sigamos aí confiantes, estudando para sairmos da limitação que o mundo material oferece. uma Olha quem olhadinha aí no chegou chat, aqui, Silmara. nosso amigo Edson. Bom dia, recebi na minha encarnação presente do meu pai. O Espiritismo. Oh, que presente maravilhoso, meu amigo. Sem dúvida, que Deus abençoe todos os pais, assim seja. Aqui é do canal Estudo do Livro Nosso Lar, né? É Que do é nosso coordenado pelo amigo nosso amigo Edson, né? Edson. Que vai estar com aquele seminário dia 31 de agosto, que nós anunciamos aí. Isso.
Sobre a Isso aqui. transição planetária, né? Olha aí, uma ótima oportunidade aí no dia 31, na Seara Espírita Maria de Nazaré. Não percam. E aqui aproveitem, entre no canal, se inscreva, quem não se inscreveu, o estudo do livro Nosso Lar. Feito aí o convite, bom dia à nossa amiga Cidina Santana. Bom dia, seja bem-vinda, que Deus Jesus te abençoe, minha querida. Vamos então para a última pergunta que trouxemos Vamos na lá. manhã de hoje, referente ao tema. A lição colocada pelo Mestre no Evangelho de Mateus também se aplica nos dias atuais? A lição do Evangelho de Mateus é a do capítulo 10, versículo 25, que foi analisado por Emmanuel no livro Caminho, Verdade e Vida, que diz assim: se chamar o Beelzebul ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. E Emmanuel contextualiza essa lição trazendo para os dias em que vivemos, porque os próprios espíritas, durante muito tempo, e ainda nos dias de hoje, muitas vezes são confundidos como participantes de uma religião de demônios. E essa passagem de Mateus deixa bem claro que esse atributo também foi realizado em direção a Jesus, dizendo que ele expulsava demônios com o poder dos demônios. Mas o mais importante aqui, que Emmanuel nos chama a atenção, é de que o discípulo do Evangelho, discípulo de Jesus, não pode ignorar que a permanência na Terra é decorrente da necessidade de trabalho proveitoso e de que, se a força humana torturou Cristo, não deixará de torturar também. É ilógico disputar a estima do mundo. Então, nos dias em que nós vivemos, claro, aqueles que fazem esse tipo de conceito do Espiritismo são procedentes da ignorância ou da má-fé, de objetivos escusos, ou às vezes até dos dois. Mas todo espírita bem compenetrado dessa lição de Emmanuel não pode nem deve se surpreender. Na verdade, todas as vezes que a criatura humana desperta espiritualmente, buscando vivenciar os ensinos de amor, de caridade, trazidos pelo Evangelho do Cristo, ele passa a ser objeto de despeita, de perseguições, quer do mundo material, quer do mundo espiritual. Mas isso, é claro, não deve de modo nenhum abater os ânimos daqueles que se identificam com a mensagem de Jesus. Porque se o título de Beelzebul, de príncipe das trevas, foi aplicado a Jesus, o que pode esperar os seus seguidores? No Evangelho é usado o termo seus domésticos. Então, nenhuma surpresa em relação a isso. Se o Mara quiser complementar a resposta, depois nós podemos partir para o término do programa, né? Exatamente. Acho que você esclareceu bem, Soares. Então, paremos de nos lamentar, né? Levantemos a cabeça, ergamos a nossa cruz e sigamos adiante com Jesus, lembrando dos seus ensinos, dos seus exemplos, com coragem, resignação e bom ânimo. Que Deus, nosso Pai, abençoe nosso dia, mais uma vez, um excelente dia dos Pais,
Que Deus e Jesus os abençoe e até o próximo domingo, se Deus assim nos permitir. Até lá! Até lá.